Paz e graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Irmãos, como nós prometemos, nós vamos encerrar hoje os relatos sobre o primeiro Natal. A gente vem falando sobre isso nesse mês de dezembro. O Natal que eu nunca conheci foi o tema que eu dei para todos aqueles fatos que a Bíblia relata com respeito ao primeiro Natal. E hoje nós vamos encerrar com 4 fatos em sequência. O pastor vai ler o texto e, como eu sempre estou fazendo nas quintas-feiras, a gente vai explicando o texto e à medida que eu termino eu trago uma mensagem, uma aplicação para o seu coração. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 21 até o versículo 23, você vai ver que aqui nesse texto existem 4 fatos, narrados numa sequência. O primeiro fato trata da visita dos sábios, dos magos, astrólogos, aqueles homens que perscrutavam as estrelas no Oriente e que sinalizaram a estrela do nascimento de Cristo. E eles então se deslocam até Jerusalém, guiados por essa estrela, para que eles pudessem encontrar aquele que seria o rei de Israel. O segundo fato do capítulo 2 nos mostra é a fuga do casal e do bebê para o Egito, cheio de significado. O Egito, que era uma terra que evocava a lembrança de escravidão, agora se torna uma terra que acolhe a família. E essa família, então, ela é acolhida pelo Egito até o tempo determinado por causa da loucura do rei Herodes. O terceiro fato é a matança dos infantes. O texto na sua Bíblia fala matança dos inocentes, não está isso aí? Um texto em negrito? Mas inocentes não é um termo bom, Porque a gente sabe que não há inocente. A matança é dos infantes. O rei Herodes, na sua loucura e na sua sede por poder, ele manda matar todas as crianças em Belém de 2 anos para baixo, a fim de que evitasse que o menino se tornasse amanhã um rei que tomaria o trono do seu lugar. O interessante é que esse homem, logo em seguida, ele mesmo veio a falecer. Ficou doente, assolado por dores terríveis, e morreu logo em seguida. E o seu filho, chamado Arquelau, ascendeu ao trono. Quando Herodes morre, 4º fato, o texto diz que José recebe o anúncio que ele poderia voltar. Esse é o 4º fato relatado por Mateus. Com a morte de Herodes, ele retorna, e o texto diz que mais uma vez Deus guia essa família, não para que eles retornassem a Belém, e nem a Jerusalém, porque Arquelau, o filho de Herodes, tão vil, tão mau, tão violento quanto o pai, ele estava no lugar do pai, e reinando na Judeia. E a cidade de Belém, não se esqueçam, fica onde? Na Judeia. Então eles foram para Nazaré. E o texto termina dizendo que eles foram para Nazaré porque ele será chamado de o Nazareno. Vamos ler o texto? Vamos lá, capítulo 2, vamos falar primeiro sobre a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. A palavra magos aqui no original é astrólogos. A versão da Bíblia de King James, não sei se você tem ela aí, traduz magos por sábios. Então eram homens estudiosos, eruditos, eram homens doutos em todo o conhecimento dos céus. E eles então perceberam que alguma coisa apareceu no céu diferente. Versículo 2. E perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja, querido, que o Evangelho de Mateus, como o pastor disse, focaliza Jesus como o rei. É por isso que tem toda essa cena descrita por Mateus e não descrita por Lucas. Porque Mateus quer enfatizar que Jesus é o Messias, o rei prometido, e que reinará como descendente de Davi prometido lá atrás. E veja que esses magos, o texto no verso 2 diz que eles viram a estrela. Certamente um aparecimento de alguma conjunção nova brilhou no céu, uma estrela. E essa estrela naquela época pré-anunciava a vinda de um rei. E eles entenderam que a cidade de Jerusalém era a cidade do rei. Por quê? Porque Jerusalém era conhecida como cidade de Davi, e era a cidade do rei. E esses magos então, seguindo a estrela, eles foram e deram em Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles começam a perguntar. Versículo 2: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Então veja bem que esses homens saem, os estudiosos, os comentaristas bíblicos não sabem de onde, o texto não fala de onde esses homens vieram, mas talvez eles vieram de longe. E quando eles chegam em Jerusalém, eles entendem que o menino tinha nascido lá. E eles começam a perguntar: nós queremos ver o rei dos judeus. Agora você imagina isso no ouvido de Herodes. Que coisa ia dar isso aí. Versículo 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Herodes, irmãos, é um homem cruel, violento, sanguinário. Se você ler um pouco da história desse homem, você vai ver que nos últimos dias de vida de Herodes, porque ele não morreu velho, ele morreu doente, insano, ele praticou uma série de atrocidades, porque Herodes tinha assim um pavor tremendo de perder o poder. E ele foi capaz de atos assim extremamente violentos. Por exemplo, Herodes mandou matar 3 dos seus filhos. Um pai que mandou matar os seus filhos. Pastor, por quê? Porque estavam na linha de sucessão para sucedê-lo. E o povo amava mais os filhos de Herodes do que o próprio Herodes. E ele manda matar 3 dos seus filhos. Como se isso não bastasse, esse homem tomou para si 10 esposas. E a sua esposa do coração, que se chamava Mariane, ele imaginou que ela estava tentando tomar o trono de Herodes. E Herodes manda matar a sua esposa. Esse homem, irmãos, era um homem cruel, violento. Um homem com sede de sangue. E ele ficou conhecido na história como esse homem insano. A história conta que nos últimos dias de Herodes, ele andava pelo palácio em Jerusalém, gritando pela sua esposa morta, que ele tinha mandado matar. E na sua loucura insana, ele mandava os seus soldados irem atrás da voz que ele estava ouvindo da esposa. E quando os soldados voltavam sem a esposa, lógico, porque a esposa tinha sido morta por ele, ele mandava matar os soldados. Você imagina, querido, que esse ambiente, não é? Com esse rei completamente insano no final da sua vida, por causa de uma série de coisas que ele fez, atormentado pelos seus pecados, foi nesse cenário de impiedade, de violência, onde o rei era uma figura tão cruel, nasceu o Salvador. E mais uma vez, irmãos, isso tem uma lição para nós. Uma lição. Tem muita gente com medo do novo governo, não tem? As coisas que vão acontecer, as perseguições que podem vir, a forma diferente de governar. Mas, irmãos, o relato do primeiro Natal diz que o grande acontecimento, o maior acontecimento de grande alegria, irrompeu na história num ambiente de maldade, de crueldade e perseguição. Foi nesse ambiente, irmãos, que o menino nasceu.
Então, nós cristãos temos que orar, temos que interceder, temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer, mas nunca nos desesperar. Porque se você lê a história dos evangelhos, principalmente em Mateus, você vai ver que a história de Jesus em Mateus começa com a tragédia e termina com a tragédia. Pastor, por que Mateus arranja o seu evangelho de uma forma tão peculiar e no relato do Natal tem algo assim tão cruel, feito por um homem tão vil, e lá no final também um ato tão cruel feito pelos romanos e pelo povo, que é a crucificação de Jesus? Por que Mateus entra na história de Cristo com esse contexto de tanta loucura com respeito aos governantes e termina num contexto de loucura dos governantes crucificando o Senhor da glória? É para mostrar, irmãos, que o evangelho, esse evangelho da paz, da graça, da reconciliação, ele sempre vai existir num mundo caído, com governantes que se opõem a ele. É como se fosse um sanduíche, entende? Eu não gosto muito de sanduíche, não. Passei da idade de gostar de sanduíche, né? Mas o sanduíche, irmãos, o evangelho de Mateus é um sanduíche muito bonito, mas os dois pães do sanduíche, de cima e de baixo, é o sanduíche da tragédia. E dentro desse sanduíche é o glorioso ministério de Jesus Cristo, salvando, curando, libertando e trazendo o reino de Deus. Sabe o que significa isso? Não espere ficar tudo às mil maravilhas para você viver o evangelho. Entende? Não espere assim as coisas ficar tudo bem para você se comprometer com a igreja e com Cristo. Isso nunca vai acontecer, irmãos. A gente vive num mundo caído. A gente vive num mundo com os governantes ímpios. A gente vive num mundo, irmãos, envolto em dores, lamentos, violência e tragédia. E o evangelho de Mateus começa com a tragédia e acaba com a tragédia. Mas louvado seja Deus, irmãos, que o evangelho será sempre vitorioso. Sabe por quê? Porque a grande tragédia do final foi transformada em grande vitória da ressurreição. Amém? Sabe o que significa isso, irmãos? O evangelho triunfará. Cristo já triunfou por nós. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz que nós somos nele mais do que vencedores, em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo fala que ele pode enfrentar todas as coisas, seja a morte, seja a vida, seja qualquer outra coisa, aflição, espada, perigo, qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele já foi conquistado por Cristo e Cristo já venceu. Amém? Esse é o cenário, irmãos, desse homem. E quando os magos chegam na sua inocência em Jerusalém perguntando pelo menino, a ira e a insanidade de Herodes começa a dar vazão. Olha o que ele arquiteta já aqui no início do capítulo. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. O que Herodes fez? Chamou seus teólogos, chamou os doutos na lei, chamou os escribas, e inquiriu os escribas nas escrituras, onde é que esse rei deveria nascer. E é claro, as escrituras, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, dá até a cidade, né? E aí verso 5, ó, em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E Mateus então cita Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Estava lá, irmãos, no Velho Testamento, a profecia com respeito ao guia, ao rei,
aquele que nasceria em Belém e que apacentaria. Veja que a imagem é bonita. Ele é o pastor, ele é o supremo pastor. Então, irmãos, esses homens dizem para Herodes: olha, as escrituras dizem que o rei vai nascer em Belém. Ah, irmãos, veja o que Herodes fez. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Veja que Herodes se interessa muito por essa história da estrela. Chama os magos, pergunta aos magos. Ele quer saber esse negócio da estrela. Ele quer saber aonde que essa estrela apontava. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Irmãos, todo político, a maioria deles é desse jeito mesmo. É impressionante, né? Não são todos, claro. Tem político honesto, político abençoado. Eu sou amigo de alguns muito abençoados. Mas infelizmente o jogo político, ele contém isso aí, ó. Mentira, fraude, o sujeito transparece aquilo que ele não é, o sujeito quer mostrar uma coisa que no fundo ele quer outra coisa. E Herodes, irmãos, assim, os magos, né, achavam que ele era um rei assim maravilhoso. Ah, ele quer também conhecer, ele quer ir lá adorá-lo. E a gente sabe, irmãos, que o interesse de Herodes não é adorá-lo. O interesse de Herodes é matá-lo. Mas veja que ele tem esse verniz, né, de falar as coisas belas, mas por dentro, Herodes queria outra coisa. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Versículo difícil esse. Geralmente os comentaristas dizem que esse versículo é uma construção mais poética. Ele significa o seguinte, que a estrela foi um guia para levá-los a Cristo. E não que a estrela os precedia e parou, porque a gente sabe que isso é meio impossível de acontecer. Mas aqui mostra um viés meio poético, mas não menos verdadeiro, de que a estrela mostrou para aqueles homens que entendiam dos céus aonde estava o menino. E quando o texto diz que parou sobre onde estava o menino, a ideia é que a estrela apontou para aquele menino que haveria de nascer, mostrando que ele era realmente um rei. Versículo 9. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Esses homens, irmãos, vieram de longe. E quando eles chegaram em Belém e viram o local, e viram a estrela de alguma forma apontando para o local, eles devem ter suspirado e dito assim: nossa viagem acabou. Nossa viagem teve êxito. Nós encontramos aquele que nós de tão longe saímos para prestar-lhes as homenagens de um rei. Versículo de número 11. E entrando na casa, aqui, irmãos, tem um detalhe que eu já falei. Jesus não estava no estábulo. O texto diz que ele estava onde? Na casa. O interessante, irmãos, que Maria estava na mesma casa onde ela teve o menino Jesus, que Lucas narra. Ela estava nessa casa. Por quê? Porque a visão que Deus deu aos pastores lá em Lucas, onde eles foram na casa onde Maria estava, encontraram um menino deitado ainda na manjedoura. E agora, irmãos, esses magos do Oriente também são avisados, mas de uma forma diferente. E eles chegam a Belém e encontram o menino. E o menino está, diz o texto, na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe. Em outras palavras, Jesus ainda estava na mais tenra idade. Ele ainda era um bebê. A mãe ainda permanecia em Nazaré.
Primeiro porque 40 dias a lei de Moisés exigia a purificação da mulher. E ela deveria ficar lá pelo menos uns 40 dias. E depois, Lucas diz que ela apresentou o menino no templo, não é? Com a oferta de pobres. Então, quando os magos chegam, viram o menino, verso 11, com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Pastor, até hoje, quando uma comitiva de um país oficialmente vai visitar outro país, a pedido do presidente ou de um rei ou de qualquer coisa, é comum levar presente, não é? Isso é comum até hoje. Por exemplo, eu não sei se você assistiu os jogos da Copa. Assistiu? Tem uns ali que você tem que esquecer, né? Aqueles do Brasil você esquece. Mas eu não sei se você percebe, antes de começar o jogo, os dois capitães vão no centro do campo, não vão? Junto com o juiz, não é? Eu não sei se você notou, antes de jogos oficiais, um entrega uma flâmula, não entrega? Ele está com uma coisa na mão, para o outro. E aquele entrega uma flâmula para o outro. O que é isso, pastor? Isso é um reflexo, até hoje, dessa tradição. Sempre quando dois países, dois times, duas facções diferentes se encontram, se você quiser honrar a pessoa, elevar a pessoa, você dá a ela um presente. Até no futebol existe isso. Você dá um presente para o seu adversário, ele te dá um presente, e aí começa o jogo. Isso aqui, irmãos, é uma forma de honrar aquele onde ele quer ser honrado, com presentes. E o interessante é que esses três presentes são muito significativos. O ouro representa a realeza. O ouro é o símbolo do rei. O incenso é o símbolo e representa o sacerdócio, né? E a mirra representa o profeta, porque o profeta era ungido, e mirra era um perfume que eles ungiam as pessoas. O interessante é que nesses três presentes estão prefigurados e estão de certa feita profetizados os três grandes ofícios que Cristo veio representar. Ele é o rei, ele é o profeta e ele é o sacerdote. Olha que bonito. Ele é aquele que reina sobre tudo, ele é aquele que é a boca de Deus, que é através do qual as profecias se cumprem, e ele é o sacerdote real. É aquele que leva através do seu madeiro os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Pastor, esses magos sabiam disso? Talvez não. Talvez esses presentes eram presentes luxuosos e importantes para honrar um rei. Mas com a dádiva dos presentes, a gente vê aqui representado aquilo que a teologia chama dos três ofícios de Cristo. Ele é o rei, ele é o profeta e ele é o sacerdote. Os três ofícios que no Velho Testamento tinham pessoas distintas para os seus determinados cargos, em Cristo ele se cumpre numa só pessoa. E a Bíblia diz que esses homens, versículo 11, abrindo seus tesouros, ouro, incenso e mirra, se prostraram e adoraram o rei. Imagine só, eu fico imaginando, irmãos, Maria olhando aquilo tudo, e sem dúvida pensando mais uma vez, que será esse menino afinal? Momentos antes, ela tinha recebido a visita de quem? De pastores da Judéia, lá de Belém, pastores judeus, homens simples, incautos, homens, irmãos, que não tinha importância nenhuma no cenário social, pelo contrário, eu expliquei aqui que os pastores naquele tempo eram pessoas desprezadas por tudo e por todos. De repente,
Maria recebe na sua casa a visita desses pastores e eles contam para ela uma visão maravilhosa que eles tiveram. E de repente, irmãos, passados-se alguns dias, o texto não fala, agora Maria recebe uma comitiva, uma casa simples, de camponeses, um séquito, uma comitiva grande, e a gente acha que por causa da tradição da Igreja Católica, que por causa de um romance, né, por causa de algo que foi escrito muito tempo atrás, a gente acha que os 3 reis magos, né? Mas o texto não fala, o texto fala que são 3 tipos de presentes. Mas o texto não fala que são 3 reis magos, mesmo porque, quando as pessoas viajavam naquele tempo, eles vinham numa grande caravana, comitiva, porque eles levavam muitas coisas durante a viagem. E eu imagino, irmãos, que houve um grande número de pessoas viajando com esses sábios, eruditos, astrólogos do Oriente, até eles chegarem em Belém. Agora, você imagina, irmãos, uma casa simples, igual aquela ali, ó, do cenário da Edna. De repente, chegando ali uma comitiva, irmãos, com presentes para um rei, ouro, e de repente bate na porta a estrela, e quando Maria abre, imagina o que aquela menina pensou. Quem será esse menino verdadeiramente? O interessante, irmãos, que o texto termina, versículo 12, dizendo assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não retornares à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. É claro, irmãos, os homens podem fazer planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Herodes tramou para matar o menino, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. O plano de Deus, ele sempre vai se concretizar. E o interessante é que em sonho, Deus então intervém na vida desses magos e diz: não volte para Herodes. E eles então obedeceram e retornaram para sua terra. Pastor, o que esse relato tão bonito dos magos tem a nos ensinar com respeito à mensagem primordial, primeira do cristianismo naqueles tempos? Tem algumas lições para nós. Primeiro, a primeira lição que essa visita dos magos nos diz é que o Filho de Deus foi revelado primeiro ao judeu, mas também depois aos gentios. Veja que quando Jesus nasce, o primeiro anúncio do nascimento dele foi feito para pastores judeus. Foram eles que tiveram o primeiro acesso a essa realidade maravilhosa. Mas logo em seguida, Deus também anunciou o nascimento de Cristo aos magos do Oriente, gentios. Pastor, o que Mateus quer mostrar com isso? Que desde o início, nos primórdios, lá no nascimento de Cristo, o Evangelho é para todo mundo, para o judeu e para o gentio. E Jesus Cristo não é apenas um rei local de uma nação, ele é o rei de toda a terra. E é isso, irmãos, a primeira grande lição desse texto. A segunda lição que nos chama a atenção e que mostra essa mensagem do Evangelho nos seus primórdios é que o Filho de Deus também foi revelado em primeiro lugar aos humildes e aos simples e aos desprezados. Mas ele também foi revelado depois aos sábios e aos eruditos. Veja que os pastores eram pessoas simples. Eram pessoas que pastoreavam seus rebanhos, como diz Lucas 2, na vigília da noite. Eram homens que passavam dias sem retornar a casa. Mas a mensagem de Jesus Cristo, ela não se restringe apenas a uma classe de pessoas humildes e de pessoas desprezadas. A revelação do Filho de Deus também foi dada aos sábios, aos eruditos, aqueles homens importantes do Oriente, prefigurando o que, pastor? Que a mensagem do Evangelho é para todos. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela tem que entrar nas favelas, mas ela também tem que entrar nos condomínios de luxo.
ela tem que entrar nas praças, mas ela tem que entrar na academia. Ela tem que entrar no recôndito de uma família simples, mas ela tem que entrar também nas cátedras das universidades. E os pastores e os magos representam isso. Nós precisamos, irmãos, entender que o evangelho é para todos. Muitas vezes, com a teologia da libertação da Igreja Católica, na minha opinião, uma teologia nefasta e equivocada, deram uma ênfase excessiva aos pobres. Não, o evangelho é para os oprimidos. Não, os evangelhos é para os pobres, para os desprezados. Também. Mas não são só para eles não, irmãos. Os magos são uma realidade disso. Ricos, estudiosos, eruditos, pessoas que descreviam os céus. E a mensagem do nascimento de Cristo foi revelada a quem? A eles. Portanto, irmãos, a igreja, ela tem que ter estratégias. Para quê? Para pregar o evangelho, sim, no Zé Richa. Aqueles lugares pobres, viu? Levar ali uma cesta básica. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que a gente tem que entrar também nesses condomínios de luxo, nas universidades, nas pessoas que têm intelecto, porque os magos representam isso, e os pastores representam as pessoas simples. A terceira mensagem que essa bela representação dos magos nos dá, é que o Filho de Deus também foi revelado, como eu disse, aos pobres, mas também aos ricos, né? Trouxeram presentes caríssimos. Mirra, irmãos, era um óleo caríssimo. Ouro, então, nem se fala. E foi esse tipo de presente que eles trouxeram para Jesus Cristo. E aí o texto é muito bonito, por quê? Porque o evangelho foi revelado aos pobres, os pastores, mas foi revelado também às pessoas de posse, às pessoas ricas. Todos, irmãos, independente da classe social, precisa do evangelho. Você quer ver como o evangelho de Lucas, ele é o evangelho das nações e mostra como a mensagem do evangelho precisa ser ampla e a gente não pode ter nenhum tipo de constrangimento para pregar para pessoas das mais diferentes classes, das mais diferentes níveis intelectuais e culturais. Por exemplo, no final do ministério de Jesus, quando ele vem para entrar em Jerusalém, ele passa por onde antes? Qual que é a cidade que Jesus passa por ela antes da última e derradeira semana de Jerusalém? Jericó. Lembra? A Bíblia diz que quando ele entra em Jericó, ele cura quem? Um cego. O cego desprezado, mendigo, sentado à beira do caminho. E de repente todo mundo esculhamba o cego. Cala a boca, fica quieto, você está incomodando o mestre. Por quê? Desprezado, humilhado, pobre. E de repente, irmãos, o texto diz, Jesus parou. Coisa linda. Aí ele fala assim, vai lá chamar o cego. Eu acho que Jesus mandou chamar o cego, os mesmos que estavam mandando o cego calar a boca. E de repente trouxeram o cego. E aquela história toda, né? Bonito demais o texto. Lucas 19. Só que os irmãos esquecem que a história do cego está ligada, inclusive por uma conjunção, a divisão de capítulo ali é muito errada, porque diz assim, e entrando em Jericó, conta a história de Zaqueu. Ó, está vendo? E aí o que ele faz com Zaqueu? Zaqueu corre, porque ele era baixinho, e ele quer ver Jesus. Ele está interessado em Jesus, ele deve ter ouvido falar de Jesus. Jesus já tinha 3 anos que estava pregando, ensinando, curando. A popularidade de Jesus estava maior do que a do Billy Graham. O negócio estava fantástico. E a Bíblia diz que ele sendo baixinho e não querendo se misturar na multidão, e a gente agora sabe por quê. Porque ele era um publicano, maioral dos publicanos e rico, ou seja, odioso por todo mundo. Ninguém gostava dele, por quê? Porque ele era aquele cara que oprimia o povo, era um inimigo do povo. Era um sujeito rico, cheio do dinheiro, e de repente ele sobe na árvore para ele ver Jesus e ninguém incomodá-lo, e ninguém vê que ele estava lá. Ah, meu filho, ele deu com os burros na água.
Porque quando Jesus entra em Jerusalém, entra em Jericó, ele olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou ficar na sua casa. Irmãos, aquilo foi um escândalo. Aquilo é um escândalo. Jesus, irmãos, fez uma coisa escandalosa ali. O que ele fez, pastor? Ele se identificou com um publicano rico, cobrador de imposto, que o povo odiava, e disse o seguinte: eu vou ficar na sua casa. Em outras palavras, o ódio do povo foi para Jesus. E ele entra, irmãos, na casa de quem? De Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu, no meio do jantar, se levanta e deu provas da sua mudança genuína. Ele diz: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu defraudei, por quê? Porque ele sabia quem ele era. Eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Aí Jesus se levanta, olha para todos e diz assim: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Aí eu te pergunto, esse negócio de oprimido e opressor, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a teologia da libertação focalizou o oprimido, mas se esqueceu do opressor. Tanto o opressor quanto o oprimido precisam de Cristo. Tome cuidado, viu, meu irmão? Tome cuidado para a igreja não tomar um viés ideológico, e por causa dessa ideologia nefasta que perdura no nosso país hoje, em muitos lugares, a igreja não comece a focar só uma coisa. Tome muito cuidado com isso, porque tem muita gente boa fazendo isso. Pastor, por que a mensagem do Evangelho, em primeiro lugar, foi anunciada aos pastores pobres? Porque realmente a mensagem do Evangelho encontra guarita num coração mais humilde. Mas não é só neles, não. A mensagem do Evangelho também é para os eruditos, para os intelectualizados e para os ricos, para o oprimido e para o opressor. Todos eles necessitam de Cristo. Bartimeu e Zaqueu. Pastor, o que a mensagem dos magos nos comunica, em último lugar? Nos comunica, irmãos, quando a gente vê em paralelo o anúncio dos pastores e logo em seguida o anúncio dos magos, nos comunica uma coisa muito linda, que o Evangelho, o Filho de Deus, o nascimento de Cristo foi revelado pelo método adequado aos hábitos dos seus escolhidos. Em outras palavras, Deus é tão criativo que Ele revela Jesus Cristo segundo os hábitos, o conteúdo e segundo o que aquelas pessoas têm no seu cotidiano e no dia a dia. Pastor, explica isso melhor. Claro. Quando os anjos apareceram aos pastores, lá em Lucas 2, os anjos disseram para os pastores assim: olha, vocês vão até Belém e lá tem um sinal. Qual é o sinal? Um bebê deitado numa manjedoura. Pastor, por que os anjos se revelaram aos pastores dessa maneira? Por causa da identificação. Eu já preguei isso aqui, está aí no YouTube. Por causa da identificação. Os pastores sabiam o que era uma manjedoura. Eles sabiam que aquilo ali era um coxo para dar de comer às ovelhas. E a identificação na revelação de Jesus para eles foi de hábitos que eles conheciam de perto, que eles já tinham familiaridade. Agora, com os magos foi a estrela. Olha que bonito. Por quê? Porque eles tinham familiaridade com o quê? Com os astros. Eles entendiam de estrelas. E a revelação do Filho de Deus foi dada a eles dentro das habilidades e do conhecimento de cada um. Olha que coisa linda, irmãos. Sabe o que significa isso? O nosso Deus é tão criativo, mas tão criativo, que quando Ele revela Jesus em você, Ele usa os seus dons, as suas habilidades, aquilo que você gosta e tudo aquilo que diz respeito à sua vida, para que o Evangelho seja para você cheio
de beleza e de verdade. Já pensou se os anjos falassem assim: olha, tem uma estrela lá em Jerusalém, você segue a estrela para os pastores? Eles não iam entender nada. Ou já pensou se os anjos dissessem para os magos: olha, tem uma criança lá em Belém deitada numa manjedoura? Você acha que eles iam viajar tanto que eles foram para achar um bebê deitado em manjedoura? Não ia de jeito nenhum. Eles iam pensar assim: isso não é rei de jeito nenhum. Mas eles viram uma estrela. Então, irmãos, esse fato é um fato muito bonito. Sabe por quê? Porque mostra como o nosso Deus é um Deus criativo e como Ele age segundo as nossas próprias inclinações, habilidades, hábitos, e revela Jesus dentro do nosso escopo de conhecimento. E o interessante é que quando os magos partiram, versículo 13, olha o que diz o texto: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja que o anjo anuncia o que Herodes já estava tramando no coração antes de acontecer. Olha que coisa bela. E outra coisa que me chama muita atenção aqui: o anjo Gabriel anuncia a Maria que o menino vai nascer lá em Lucas 2. Depois o anjo só comunica a verdade de Deus a José. José. Você pode ver que o texto não fala mais que Maria ouviu a voz, viu o anjo, não. Foi só aquela vez. Depois, tudo que Deus quis comunicar para a família, Ele falou com quem? Para José. Irmãos, isso é muito importante, viu? Isso mostra o papel que o homem tem na família. Foi ele o receptáculo de todas as intervenções do anjo para guiar a sua família. Isso é uma mensagem poderosa para os homens crentes de hoje. Deus, a partir dali, começou a falar só com José. Você pode olhar nas narrativas, não tem mais o anjo falando com Maria. O anjo agora só fala com José. Por quê? Porque ele é o sacerdote da sua casa. É ele que tem que instruir a sua esposa na vontade de Deus. Versículo 14: dispondo-se ele, tomou de noite. Pastor, o que significa isso? Significa, irmãos, que a coisa foi urgente. Quando os magos foram avisados e saíram de Belém e foram embora, o anjo avisa José: pega a sua esposa e sai daqui, porque eles vão procurar matar o menino. Irmãos, o texto diz: e de noite. Sabe o que significa isso? Ele não esperou, é urgência. Dispondo-se ele, verso 4, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. É bonito porque o texto de Oséias, onde Mateus coloca aqui nessa profecia, é um texto do Egito chamei o meu filho, é um texto falando sobre a escravidão do Egito. Israel foi escravo do Egito, e Deus chamou Israel, não é, para a libertação na pessoa de Moisés, para fora do Egito. E veja que Mateus usa essa profecia lá do Velho Testamento, mostrando a respeito da libertação do Egito, mas agora se cumprindo na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Jesus é o novo Israel, o verdadeiro Israel. E assim como Israel também foi para o Egito e de lá ele saiu, Jesus também foi. E aqui, irmãos, tem um negócio muito bonito. No Velho Testamento, o Egito era um símbolo do pecado, não é? Da escravidão. Mas no Novo Testamento não é não, viu gente? Isso é no Velho, tá? No Novo Testamento, o Egito, o simbolismo do Egito mudou. O Egito foi uma cidade que Deus usou para que a família bendita e Jesus Cristo encontrasse paz e segurança. E Jesus permaneceu lá. E você quer ver uma coisa bonita que tem lá no Egito? O pastor Luciano visitou uma igreja cristã construída lá no Egito, uma igreja muito bonita, que eles dizem que ela foi construída em cima de um cenáculo onde a família bendita de Jesus
ficou. Você desce uma escada, você vê umas ruínas muito bonitas, cheias de inscrições na parede, que eles entendem que foi aonde essa família permaneceu durante o exílio, por causa da insanidade do rei Herodes. Então, irmãos, veja como o paralelo é bem feito e é bonito. Enquanto Moisés foi chamado a retornar ao Egito para libertar o povo, de certa feita Mateus tinha na cabeça que Jesus também retornou ao Egito para nos salvar dos nossos pecados, tá bom? Então não é mais libertar um povo de Faraó, mas libertar o homem do seu pior inimigo, que é o pecado. Então, irmãos, exílio, imagine só, essa família teve que empreender uma viagem, não uma longa viagem, mas elas foram e lá permaneceram até a morte do rei. Versículo 16, estou terminando. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Algumas traduções dizem inconsolável porque estão mortos, né? Veja que a ira insana de Herodes tomou proporções, irmãos, dantescas. A semelhança de Faraó, veja aqui novamente Mateus fazendo uma semelhança muito grande entre Jesus e Moisés. Porque na realidade, Moisés também teve que fugir do Egito, de certa feita. Porque Faraó mandou matar todas as crianças judeias. Está lá em Êxodo, capítulo de número 1, versículo 22. O povo judeu estava se multiplicando e ficando mais forte. Faraó dá uma ordem: todas as crianças machinhas que nascessem deveriam ser mortas. E veja que coisa interessante, irmãos. Na vinda de Moisés ao mundo, a mesma crueldade na vinda de Jesus. Alguns comentaristas dizem que essa matança dos infantes foi, na verdade, o primeiro grande martírio da história, pré-anunciando que a caminhada cristã nesse mundo não seria fácil. Enfrentaria muitos martírios, e as crianças foram as primeiras delas. A gente acha que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, né? Não. O primeiro mártir da igreja foram as crianças mortas em Belém e nos arredores, por causa do Filho de Deus. E essas crianças, irmãos, foram mortas em meio a um pranto e um choro muito grande, porque se você prestar atenção no texto, Mateus, como sempre, liga o Novo Testamento ao Velho, e ele cita Jeremias, capítulo 31, versículo 15, quando Jeremias narra o cerco da Babilônia, a matança que houve na cidade santa, e Jeremias fala que as mães estavam inconsoláveis e chorosas pelos seus filhos que foram mortos. E veja que Mateus tira essa ideia do Velho Testamento em Jeremias e coloca no nascimento de Jesus, porque os fatos, né, se parecem muito, e um na verdade aponta para o outro. Então veja, irmãos, que nesse massacre dos infantes, nós vemos já que a trajetória do cristão nesse mundo não seria fácil, né? Morte, martírio, violência, luta, perseguição. E a gente vê, irmãos, que tudo isso se cumpriu. Engraçado que eu nunca vi numa cena de teatro numa igreja, eu nunca vi num cartão de Natal, um monte de criancinha morta. Você já viu isso? Eu já vi a estrela de Belém, a gente já viu lá o estábulozinho, que eu tenho lá minhas dúvidas se era no estábulo. A gente vê lá os anjos, a gente vê lá os cabritinhos, as ovelhinhas, o bebê deitado na manjedoura, que é o grande sinal. Tudo isso faz parte do Natal. Agora, o massacre dos infantes também faz parte do Natal. Mas a gente não vê isso sendo narrado, né? Mas olha, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que esses fatos estão aqui.
E eles estão aqui para mostrar que Deus é bom, mas o mundo é mau. E que nós sempre iremos peregrinar nesse mundo à custa de muita luta, de às vezes perseguição e muitas vezes até morte. A vinda do Filho de Deus ao mundo, ele teve um rastro de sangue, irmãos. Sangue dos bebês que morreram para que o Filho de Deus vivesse. E o interessante é que o texto termina: tendo Herodes, verso 19, morrido. Pastor, qual foi o ano que Herodes morreu? Herodes morreu no ano 4 depois de Cristo. No ano 4 depois de Cristo, Jesus ainda bebê, Herodes morre. Aquilo foi uma praga, viu? Herodes o Grande. E o filho dele toma o lugar dele. Ele teve muitos filhos. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a quem? A José, não mais Maria. E disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. Se você olhar aqui a palavra menino no grego, é diferente da palavra bebê lá da manjedoura. A palavra aqui já denota não um bebê, mas já uma criança. Certamente Jesus devia ter por volta, quando ele retornou do Egito, de uns 2 anos. Talvez. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado de Nazareno. O interessante, irmãos, que para finalizar, né? Quando Herodes morre, e quando Deus comunica a José a sua vontade, ele sai do Egito. E saindo do Egito, normalmente, ele iria para Belém, que era a cidade dele. Mas a Bíblia diz que ele então, mais uma vez, é avisado em sonho. E ele, instruído, por causa do filho de Herodes, Arquelau, ele vai morar em Nazaré. Quem era de Nazaré? Maria. Maria recebeu a visão do anjo em Nazaré. Agora preste atenção numa coisa e eu termino. Se você olhar o Velho Testamento, você não vai ver em página alguma do Velho Testamento a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, irmãos, primeiro ficava na Galileia, e ficava no norte da Galileia. Sabe o que significa? Era uma região gentia, era uma região desprezada, era uma região que não era nem contada, porque era uma região que pertencia a Samaria, e os judeus odiavam os samaritanos. E o interessante é que foi para essa cidade que José e Maria levaram Jesus. E notem que coisa assim, né, paradoxal. Ele foi chamado de Nazareno. E hoje a gente sabe, né? O nosso Jesus é o Jesus de Nazaré. Mas saiba que nos tempos bíblicos, Jesus de Nazaré era um termo que denotava escárnio e desprezo. O Evangelho de João é claro nisso. Poderá de Nazaré sair alguma coisa boa? O povo, irmãos, não via com bons olhos os habitantes da Galileia, porque eram considerados impuros e gentios. Mas quem foi morar lá? Jesus. Ele foi morar em Nazaré. E de certa feita, o fato dele morar em Nazaré e ter ganhado a alcunha de Jesus, o Nazareno, também cumpre a profecia do Velho Testamento. Por quê? Porque lá em Isaías 53, verso 3, o texto diz que Jesus era desprezado e ele foi escarnecido dos homens. E pelo simples fato dele ser de Nazaré, Jesus já carregava um estigma e um escárnio de todo o povo. Mas foi lá, irmãos, que Jesus começou o seu ministério. Foi lá na Galileia dos gentios, que Jesus começou, aos 30 anos de idade,
o seu ministério. E louvado seja Deus, porque Ele veio mesmo para os desprezados. Ele veio mesmo de um lugar obscuro, que ninguém conhecia e ninguém sabia. O Rei de toda a terra, Ele se fez carne e habitou entre nós. Essas, irmãos, são as imagens do Natal bíblico. E essas imagens contêm muitas lições para nós, né? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa, de alguma forma, traduzir tudo isso que a gente viu sobre o primeiro Natal em algumas verdades, em algumas mudanças, em algumas posturas. Quem sabe que Deus quer que você abrace nesse ano de 2023, né? Louvado seja Deus. Deus cumpre o que Ele promete. Deus é fiel para cumprir o seu propósito. E graças a Deus que hoje nós podemos rememorar isso tudo lendo na palavra de Deus. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses relatos terem sido registrados na Tua palavra. E hoje nós temos acesso a eles. Hoje nós temos a bendita revelação do Filho, que se revelou aos pastores, se revelou aos magos do Oriente e se revelou a nós. Obrigado, Senhor, porque a revelação de Jesus Cristo é a esperança que temos nesse mundo. Muito obrigado, Senhor. Que essa mensagem e que a confissão de fé de Maria seja a nossa confissão de fé. Eis aqui a tua serva. Faça em mim conforme a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a reafirmar a nossa fé no Senhor. Ajuda-nos a abraçar essa fé com todas as implicações que ela tem. Ajuda-nos a promovê-la aonde quer que o Senhor nos levar. Que essa mensagem alcance os corações, chegue aos rincões dessa terra, através do ministério da tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse ano que passamos. Obrigado pela vida dos amados irmãos que o Senhor acresceram a essa igreja esse ano. Obrigado pela tua bênção, pelas lutas que tivemos, pelas vitórias que alcançamos, pela vontade do Senhor que é sempre boa, perfeita e agradável. E ajuda-nos a testemunhar essa verdade gloriosa que um dia nos alcançou, para aqueles que ainda não te conhecem. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida da tua igreja e por Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, amado do nosso coração. Ide em paz, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre você e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.